Nunca houve, e jamais haverá, algo que elimine o sentimento de humanidade de forma mais contundente do que a injustiça e a impotência. A injustiça acompanha qualquer ser em manifestação, independentemente da época ou da natureza do ser. Tudo o que é inexplicável ou desproporcional tem a injustiça como um de seus componentes. Portanto, a injustiça está na origem de tudo. Se houver um mínimo de crédito ao criacionismo, é fácil perceber que em quase todas as grandes tradições religiosas que o descrevem, encontramos a repetição de um tema. Vidas inocentes, humanas ou animais, são sacrificadas, destruídas, ou condenadas em nome da ordem, da fé, ou da obediência a poderes superiores. Essa constante levanta questões universais sobre a natureza da justiça divina, o significado do sofrimento, e o valor real da obediência cega às entidades invisíveis que regem a existência. A história humana mostra que, desde o início do chamado mundo civilizado, a injustiça tem sido uma sombra persistente sobre a humanidade. Dos eternos sistemas de escravidão, aos eternos regimes opressores, a desigualdade e a impunidade moldaram o curso da história, deixando cicatrizes profundas e gerando um sentimento de impotência entre os que sofrem suas consequências. Na Roma e na Grécia antigas, as sociedades eram estruturadas em castas rígidas, onde poucos detinham o poder, e muitos eram relegados à servidão. Milhares de anos depois, a escravidão ainda era praticada nas Américas, impulsionada pelo colonialismo europeu, perpetuando a exploração dos povos africanos. O século XX testemunhou injustiças brutais, genocídios, discriminação racial e regimes totalitários. O apartheid na África do Sul segregou populações por décadas, enquanto na Europa, o Holocausto revelou a perversidade de um sistema baseado na intolerância e no ódio. No entanto, esses momentos não foram apenas de dor, mas também de resistência. Movimentos sociais, pessoas comuns e algumas lideranças desafiaram o sistema, mudando o rumo da história. Hoje, a injustiça ainda persiste em diversas formas: desigualdade social, exploração econômica, perseguições políticas. O sentimento de impotência pode parecer esmagador, mas a história mostra que a resistência e a busca por justiça sempre encontram espaço para florescer. Por isso, a luta contra a injustiça não é apenas um legado do passado, mas uma responsabilidade contínua. Cada voz que se ergue contra a opressão fortalece a esperança de um mundo mais justo. A história, no entanto, não termina na impotência. Ela é moldada pelos que ousam desafiar suas correntes. Desde a criação dos tribunais, eles, que deveriam ser guardiões da justiça, muitas vezes têm sido cenários de algumas das maiores injustiças da história. Ao longo dos séculos, inúmeros casos demonstram como o poder, a corrupção e os interesses políticos individuais influenciaram decisões judiciais, levando à condenação de inocentes e à impunidade dos verdadeiros culpados. Na antiguidade, julgamentos eram frequentemente manipulados para favorecer os poderosos. Sócrates é apresentado como um dos maiores filósofos da história, e na história narrada, seja ela verdadeira ou não, foi condenado à morte em um processo repleto de arbitrariedades, acusado de corromper a juventude ateniense e desrespeitar os deuses. Sua execução já demonstra o símbolo da intolerância e da perseguição aos que ousavam desafiar o sistema. Na Idade Média, os tribunais inquisitoriais espalharam o terror na Europa. Supostos hereges e bruxas eram submetidos a julgamento sem qualquer base legal justa, onde a tortura era usada para forçar confissões e garantir condenações. Milhares foram queimados vivos ou executados sem direito à defesa, em um período marcado pela ausência total de garantias jurídicas. Nos tempos modernos, tribunais foram, e continuam sendo usados para fins políticos e ideológicos. A história está repleta de casos que evidenciam como a justiça, quando manipulada, torna-se um instrumento de opressão, em vez de proteção. Portanto, considerar a história como um suporte ao destino do ser, é não compreender o ser e a história. Se o ser acredita que a voz que lhe fala é externa, ele continua a menosprezar suas próprias condições e a valorizar as injustiças que pratica diariamente. O ser em manifestação acaba assumindo a responsabilidade por se colocar como incapaz, por limitar sua percepção, e por não compreender a origem e a razão de seus pensamentos e ações injustas.
E a submissão e o conformismo ridicularizam e diminuem a grandeza, que é a única posse real de cada ser. Atribuir grandeza a textos consagrados aos mestres torna-se mais uma forma de submissão a construções ardilosas. Ninguém precisa perder tempo buscando respostas para perguntas erradas. Quando algo ou alguém ouve palavras que exaltam a vida, lhe dando graças, ou falam de bem-aventuranças, muitas vezes há dificuldade em perceber a cilada do sermão. Um simples questionamento sobre a intenção do texto revela a estratégia do jogo. Quando o ser questiona a existência, é sobre seus próprios questionamentos que o contraditório se manifesta, adornado de bondade e beleza, em textos que, na verdade, nada mais são do que instrumentos de domesticação. Está na resistência dos raros e dos loucos conscientes, a resiliência e o enfrentamento aos ensinamentos que condicionam o ser. O silêncio impede a inoculação do veneno da intolerância e da arrogância. O trabalho de transformação fortalece a humildade e elimina a ignorância. A injustiça se desmascara, e a impotência desaparece diante da onipotência do ser, renascido em conhecimento e sabedoria.